Oi pessoas! O vídeo de hoje será sobre um mangá que eu vou falar só um pouquinho, e é um pouquinho, bem pouquinho, que é Eden. Eu não sabia até que ponto seria relevante falar sobre esse mangá, porque esse é um dos mangás que a publicação foi cancelada aqui no Brasil. A editora Panini resolveu parar de publicar os mangás por falta de público. Não tinha muita procura por Eden, não era muito vendido, então obviamente eles resolveram cortar e tiraram Eden da publicação. Eu só acho que é bom considerar o mangá porque é uma história muito forte. É um tema muito denso e sai do comum dos mangás que são lançados hoje em dia. Então eu vou falar só um pouquinho dele pra vocês terem só uma noção mais ou menos do que é. Eu não vou explicar a história. Uma, porque faz tempo que eu li e eu não lembro direito. Duas, porque eu li acho que os 10 primeiros mangás e ainda assim você não entende direito o que está acontecendo na história. Você não sabe o porquê de alguns personagens estarem fazendo aquilo. E 3, porque é meio confuso. Mas eu acho que é mais porque eu não lembro mesmo. Então, não vou me aprofundar na história, mas é que eu acho o tema dele muito interessante e o jeito como ele trabalha a história e o conteúdo que ele tem, eu acho, assim, vale a pena dar uma olhada, sabe? No primeiro mangá, o que você já entende é que surgiu um vírus no planeta Terra em que, quando entrava nas pessoas, fazia com que gradativamente o corpo dela começasse a se tornar uma espécie de cristal. Então ficava meio transparente e rígido. Era a tal ponto de que quando tomava o corpo inteiro da pessoa, obviamente que ela não conseguia respirar, nem falar, nem se mexer. Então as pessoas morriam. Então quando o mundo foi tomado por essa doença, metade do mundo morreu. Tipo, uma grande quantidade da humanidade morreu. Uma imagem bonita das pessoas mortas, como zumbis ou qualquer outra coisa do tipo, que era essa doença. Meio que as células ficam rígidas, o metabolismo para de funcionar, todos os órgãos internos e o cérebro necrosam, então vira tipo uma sopa. Daí a sopa sai e só fica a casca vazia, que é tipo esse esqueleto de vidro. O primeiro mangá começa contando a história de Enoa, Hana e Rain. Você percebe que eles estão sozinhos numa ilha e que antes ali era um laboratório. Esse aqui é o Enoa e essa daqui de cima é a Hana. Eles moram junto com o Ray, que já está com a doença. Rain, que era tipo tutor deles, porque só moravam os 3 lá na ilha, já quase mortos. Esse laboratório onde eles estão era um lugar onde estavam tentando desenvolver uma cura ou ver o que fazer com o resto da população que ainda sobrevivia. A história acontece nesse ambiente de mundo pós-apocalíptico. Ele só vai falar bem sobre o Enoa e a Hana nesse primeiro mangá. No segundo mangá, ele pula de personagem, ele não explica o que aconteceu com o Enoa e com a Hana. Ele se volta para Elia, que é esse moleque da capa. E só depois de muito tempo lendo o mangá é que você é informado de que o Elia, na verdade, é o filho do Enoa e da Hana. Você ainda não entende o que está acontecendo, o que exatamente aconteceu com esses dois. O personagem principal de Eden é o Elia. Por mais que tenha começado com a Hana e com o Enoa, o personagem principal é o Elia. Eu não vou falar direito desse mangá. Eu não vou falar dele que nem nas outras resenhas, porque eu não tenho uma base boa o suficiente pra mim poder falar desse mangá, por aqueles motivos que eu falei. Então, por que eu quero falar dele mesmo sem saber o que falar? Por quê? Porque esse aqui sim é um mangá com material denso. Surgiu na humanidade essa doença em que acabou com a metade da população. Fator de improbabilidade de história, acho que esse é o único ponto. Da doença que matou todo mundo e tudo mais. Só que todo o resto, ele trabalha muito questões reais, atuais, questões críticas da sociedade. Toda a história gira em torno de uma questão política, de briga entre poderes, de discussões entre nações sobre como
conseguir melhorar o estado da sociedade que conseguiu sobreviver àquela doença, além de trabalhar muito sobre os podres do ser humano. Ao contrário dos outros mangás que estão sendo lançados e que a gente tem sendo publicados no momento, é um mangá muito adulto. Ele não é feliz e contente, ele não tem conteúdo retardado, ele não dialoga com coisas absurdas e impossíveis, mas todo o resto ele continua apontando todos os defeitos assim da sociedade, todos os podres que o homem tem. Na primeira parte do mangá, o Elia, que é o personagem principal, é meio que sequestrado por um grupo que você não sabe se é um grupo rebelde ou um grupo de refugiados ou um grupo de não sei o que. Mas eles pegam o Elia no meio do caminho e por segurança mantêm ele junto com eles vivo para ajudar ele a atravessar a cordilheira, sendo que esse lugar tá cheio de frotas do exército. O exército tá atrás deles, mas tem esse momento em que se choca os dois. Esse grupo com o exército é realmente como se fosse um filme de exército. Ele não vai te privar de ver as pessoas morrendo, ele não vai te privar de ver as pessoas explodindo, ele não vai te privar de ver o sofrimento e realmente a morte num campo de batalha. Não é lindo e maravilhoso que nem Blade. Você vê os caras morrendo e você acha aquilo incrível. Tem uma passagem do mangá em que eles estão nessa espécie de guerrilha, digamos, e uma das pessoas que estava com eles é atingido por uma mina enterrada. E o cara desenha a mulher explodida da metade pra baixo. Você vê que ela pisa o negócio e daí você, putz, morreu. Só que de repente, na próxima cena, você vê que ela tá acordada e ela percebe, eu tô viva. Só que daí ela olha pra trás, a metade do corpo dela não tá mais lá. E o cara desenha todas as tripas do jeito mais realista possível. Então não é lindo que nem Blade, que nem eu falei de Blade. Blade, ele mata as pessoas, mas ele mata de uma maneira até poética. Eden não. Você sente o choque dos personagens e ele passa o real. Ele não faz nada poético, não faz nada que é feio ficar bonito. E tipo, o que é feio e tá uma bosta e é uma bosta e pronto. Por mais que eu sei que existam vários mangás e vários animes que tem pessoas morrendo, e eu já vi vários deles, por algum motivo Eden foi o que mais me deixou apreensiva, foi o que mais me chocou. Ele trabalha os personagens de um jeito diferente, ele trabalha a história de um jeito diferente. Eu acho que é exatamente pelo fato dele mostrar tudo de um jeito bem realista é que faz com que a pessoa se envolva mais com uma história dramática e tensa do que uma história de mangá que é completamente irreal e que tem matança, mas que você sabe que é real, então você não liga tanto. Para esse mangá eu liguei. Além disso, depois que eles conseguem escapar, o Elia, por algum motivo que eu não lembro, começa a morar na casa de meninas. Ele consegue escapar, vai pra casa das prostitutas e começa a morar no prostíbulo. E era tipo um hotel. Todas elas moravam naquela casa e os caras ricaços iam pra lá para usufruir de seus serviços, mas o Elia começa a morar lá. E como ele não tinha dinheiro e ele não trabalha, ele começa a trabalhar pro lugar, não como prostituto, não entendo mal, mas ele começa a trabalhar na limpeza do lugar, a ajudar a organizar as casas, a casa, os quartos, a cozinhar, mais como faxineiro, a lavar roupa, sabe, essas coisas. Esse é um dos momentos mais cômicos, eu acho, do mangá, porque ele é um cara do que? 14, 15 anos, acho. Então ele vai e começa a morar com um grupo de prostitutas. Então às vezes ele abre a porta, tipo, pra buscar, tipo, cheguei pra buscar a roupa suja, e ele olha pra cama e tá aquela cena. Ele conviver ficando pasmo, assim, com as coisas que acontecem na casa. É uma parte cômica do mangá. Junto com isso, trabalhando como o grupo de prostituição sabe das informações internas do governo e de grandes empresas e de grandes chefões, porque todo esse grupo do elite vai pra lá e elas ficam sabendo de tudo. Prostituição também é um ponto que ele
coloca assim, bonitinho no meio do mangá. Além disso, ele também retrata sobre o tráfico de drogas e como ela é importante para manipular o dinheiro, e mostra o vício e mostra as pessoas como elas ficam desesperadas atrás da droga. Então tudo isso é bem a decadência do homem. Por mais que seja um mangá, te faz pensar sobre algumas coisas que a maioria dos mangás não faz. Então a maioria dos mangás é pura zoação ou pura fantasia. Não que eu não goste, obviamente que eu gosto dos mangás de comédia, de coisas absurdas e retardadas e tudo mais. Eu senti pena dele ter sido cancelado exatamente por ele ser diferente dos outros. É um mangá adulto. E junto com todas as críticas que ele faz e todos os podres do homem que ele coloca no mangá, logo no primeiro mangá ele já expõe esse ponto de vista dele. Já que houve uma espécie de apocalipse, seria porque Deus queria que o homem fosse abominado da terra. Se o homem é realmente uma criação de Deus, por que assim? Por que tá tão errado? Por que tem tanta merda acontecendo? Você sente esse questionamento. No próprio mangá fala, Deus criou o homem, mas com certeza falhou. Resume bem o que o mangá trata. O traço do Hiroki Endo é bem mais puxado pro realista. Ele não tem traço de mangá. Todas as pessoas têm expressões e os rostos bem longe do tradicional do mangá. Ele desenha bem mais puxado pro realista, acompanhando todo o conteúdo da história, né? É muito bem feito, ele é bem detalhista. Esqueci de falar disso. Como teve essa doença, depois de um tempo a sociedade conseguiu desenvolver um jeito de conseguir driblar um pouco essa calcificação que se formava no corpo. Então, às vezes, pegavam um braço inteiro, pra pessoa não morrer, cortavam o braço. Mas ela precisava do braço, então o que faziam? Faziam um braço ciborgue e instalavam na pessoa. Vários personagens aqui aparecem meio ciborgues. Essa daqui é uma delas. Meio que metade do rosto dela é meio robô, mas é bem detalhado, o desenho é muito bem feito. Eu gosto bastante. Não acho o desenho lindo, mas ele é perfeito. No Brasil, se eu não me engano, o mangá chegou a ser lançado até a edição número 22. Eu acho que se você se interessa por um tema um pouco mais denso, mais dramático, mais trágico, eu recomendo. É um mangá bem interessante e não é pra todo mundo ler. Quem não tem saco não vai gostar. Quem só gosta de aventura e de comédia vai odiar. Tem uma história bem densa e bem entrosada e não é daqueles mangás que vai e começa a história. Este é o fulano de tal, ele tem tantos anos e faz isso de sua vida, seus parentes fazem isso, isso e isso, e ele faz isso, sabe? Começa a narrar certinho todo o que acontece. Esse mangá você fica perdido por um bom tempo, sem saber o que acontece. Não é um mangá oferecido de bandeja. Ele custava R$4 e é daquele mangá fininho. Crítica do mangá que eu não gostei. Se é um mangá, por que me colocam ele na leitura ocidental? Ele não é de trás pra frente. Não é o primeiro mangá que eu vejo que faz isso. É um outro antigo, que não tem nada a ver com esse, que é Peach Girl, também é leitura ocidental, não é de trás pra frente. Então eu digo, se é mangá, por que não fazem de trás pra frente? A única coisa que eu posso falar é isso. Me desculpem, por favor, me desculpem por não falar direito da história. Provavelmente eu falei um monte de coisa errada. Pessoas que são viciadas ou pessoas que sabem muito bem, ou que seguem a história, ou que conhecem muito bem Eden. Eu sei que eu devo ter falado muita merda. Eu peço desculpas por não ter feito exatamente uma resenha. É mais uns comentários em relação a um título que eu acho válido ser comentado. Se eu falei alguma merda e vocês não suportaram eu ter falado essa merda, podem me xingar nos comentários. Se algum de vocês resolver ler o mangá pela resenha e ver que o que eu falei tá tudo errado, porque existe uma possibilidade, eu peço desculpas também, mas eu só queria dar um ar assim do que mais ou menos, bem mais ou menos é o mangá. Eu falei de que ano que é, esse é um mangá velho pra caramba. Ele foi trazido pro Brasil em 2003. Mas é isso. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!